Fala trader e investidor, seja muito bem-vindo ao meu canal, John Trader falando com vocês novamente. Pessoal, hoje eu vou passar uma aula um pouquinho diferente para vocês em relação às anteriores de indicadores. Hoje é uma aula, galera, focada em duas coisas, tá? Primeiramente, períodos gráficos, períodos que eu utilizo ali com propriedade para falar para vocês e algumas dicas valiosas, tá? Se você não opera nenhum indicador ou tua tela é mais filtrada em Price Action, esse vídeo é para você, tá? Se você está começando agora também, tem muita informação e você precisa definir um período gráfico, seja gráfico de 1 minuto, 5, 15, 60, gráfico atemporal, fica nesse vídeo. Não esqueça, final do vídeo tem a dica valiosa que eu vou passar para vocês em relação a um ponto de entrada, tá? Olha a dica aí, já fica um insight, tá? Então já para fortalecer, pessoal, já se inscreve no canal, clica aqui embaixo para se inscrever, tá? Não custa nada, nem um centavinho, só clicar ali para fortalecer a nossa família e já dá um curtido, tá? Curte ali para eu entender que você está gostando, está assistindo todo o conteúdo aqui, está entendendo o que vai ser aplicado de maneira bem prática, bem tranquila. Beleza, pessoal? Galera, vamos para nossa aula, que eu tenho certeza que vocês vão gostar disso aqui que eu vou passar em relação ao mini índice e mini dólar. Bora lá. Bom, galerinha, vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Antes de qualquer coisa, não esqueça, você precisa obrigatoriamente estar com a plataforma Profit Chart Pro, tá? A versão Pro aí do Profit da Nelogica. Por quê? Porque esses dois períodos gráficos que eu vou te passar, eles não existem em outra plataforma, ok? É algo exclusivo aí do Profit Pro, beleza? Primeira informação muito importante. Mas vamos lá. E segunda informação serve tanto para mini índice quanto para o mini dólar, tá? Independente do ativo que você opera. Obviamente vai se destacar no mini dólar. Por quê? Porque a volatilidade dele não é tão intensa. Entende? Então você que opera já há um tempinho, você há de concordar comigo que o mini índice ele é bem mais volátil. Ele fica nas curvas, no zigue-zague muito mais. Então isso aí pode dar uma confundida dependendo do período que você utiliza, ok? Eu vou te passar quais eu utilizo aqui e algumas dicas que nem eu mencionei lá no final. Mas o mini dólar, galera, como ele é mais objetivo, tá, em relação às movimentações, ele é mais fácil de ser digerida a informação dentro desses períodos gráficos, beleza? Vamos começar, pessoal, começando pelo mini dólar, tá? Vamos começar pelo mini dólar. Primeiro período gráfico que eu acredito que seja de muita valia e eu já vou te dar uma dica também em cima disso, tá? Que é um complemento. Pode ver que a nossa tela está limpa, não tem nada dos indicadores, nada de frequência, volume, agressão, nada. Se você opera o gráfico limpo, tá? Isso aqui é de grande valia, grande ajuda para você. Primeiramente, gráfico de 5R, tá? Para quem é novo no mercado, você precisa entender uma coisa. Cada candle, tá? Cada barra dessa, cada tijolinho, ele representa uma movimentação sobre o preço. Então, quando ele faz um candle, pessoal, no gráfico de minutos, tá? Minutos. Aqui embaixo, tá? Bem atrás de onde está meu rosto na câmera para vocês aqui, eu já vou até puxar para vocês verem. Bem aqui, ó, escondidinho, ele fica um timer representando o quanto falta para fechar o candle daquele período gráfico que você está. Um exemplo. John, estou no gráfico de 15 minutos. Abriu a bolsa 9 horas, 9h15, ele fecha o candle aonde estiver, seja para cima ou para baixo, inicia o outro. Quando você está num gráfico atemporal, no caso Renko, o próprio nome já diz, ele não depende de tempo, ele depende de volume e agressão. Se você já está assistindo essas minhas aulas desde lá dos indicadores, tá? Lá desde o 2 frequência, você já deve ter escutado eu falar agressão e absorção de lote. Aqui a gente já começa a entrar numa pegada diferente no mercado. Por quê? Porque como ele não depende de tempo, tá, para ser formado ou iniciado ou finalizado, ele depende de volume de lotes. Seja o pessoal comprando e o mercado subindo, ou seja o pessoal vendendo e o mercado descendo. O que é interessante para você? Já a primeira dica, tá? Primeira dica em relação ao gráfico de Renko. Utilize ele no gráfico de 5R. Por quê? Se eu sei, galera, que tem uma métrica, tá? Uma base, onde o dólar, isso é particular meu, dos meus alunos, do meu time do escritório, onde ele faz um range. O que é um range? É um tipo de movimento para cima e para baixo em torno de 4 a 5 pontos para definir uma tendência. Repetindo, se ele faz um range de 4 a 5 pontos para definir uma tendência, eu sei que no mínimo metade disso precisa me informar para onde vai. John, ficou um pouquinho confuso.
Se você utiliza aqui regras de coloração, essa aqui é uma regra de coloração particular minha, tá? Para quem é meu aluno, meu cliente, sabe que é o Zion. O Zion é um robô que eu mesmo desenvolvi aqui no meu escritório e que opera para mim no automático, tá? O mercado financeiro tem essa funcionalidade. Você não precisa estar à frente sempre do mercado aqui para operar, fazer dinheiro. Você pode deixar automatizado, tá? Olha que legal. Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, inserir estratégia de execução, Zion 1. Aqui eu tenho os pontos onde o robô entraria para mim. Por causa da regra de coloração que eu criei. Ficou azul, ele compra, ficou vermelho, ele vende. Entende? É 100%? Não. Nenhum robô, nenhuma ferramenta no mercado é 100%. Entende? Então, o que acontece? Quando você está no gráfico de Renko, tá? Renko. Já vou explicar qual que é o gráfico aqui exatamente, que é o 5R que você já deve estar vendo, tá? Quando estamos no gráfico de Renko, ele faz cada tijolinho, cada corpinho fechado, tá? Representa 2 pontos. E o pavio representa a intenção de uma região onde foi negado o movimento. Repetindo, o tijolinho, o corpinho fechado é em torno de 2 pontos. O corpinho aqui do caso é para baixo ou para cima, que representa o pavio do candle, esse é o nome, tá, pessoal? O pavio é uma região de intenção de compra ou de venda que foi negado a região. Pode ver, o mercado ele estava descendo, tentou subir, não conseguiu, negou a região, ele não formou o corpinho para cima, foi para baixo. Mesma coisa o inverso, ok? Esses corpos aqui, eles fazem muito sentido e nos dão muitos indícios se o mercado está tentando realmente romper uma região para cima ou para baixo. John, beleza, entendi Renko, que é um gráfico atemporal. E agora, qual que é o tamanho, né, do Renko, o período? 5R. Se você der uma bela de uma pesquisada aqui no YouTube, você vai ver que tem muito conteúdo sobre 5R no Renko. Tem muita coisa mesmo, tá? Só que eu, particularmente, eu não gosto de simplesmente usar ele com um monte de indicador. Por quê? Como eu disse para você que ele não depende de tempo, de minuto para ser formado, ele depende de agressão. Eu, particularmente, gosto de utilizar o meu sistema que eu criei, que não depende da minha intuição, né, momentânea ali no dia, e ele simplesmente dá a informação para mim de cor e eu entro, entende? É uma facilidade muito grande, ok? E John, qual que é o time que você usa dentro do 5R? Galera, como eu disse para vocês, de 4 a 5 pontos é o range, né? O espaço onde ele precisa para definir uma tendência. Então, se eu sei disso, eu posso utilizar ou um stop técnico, tá? Que é o que eu mencionei na aula anterior, ok? Falando para vocês lá sobre indicadores, que você pode definir embaixo, aqui vamos supor, virou azul, você poderia comprar, deixar teu stop aqui embaixo, stop curto, tá? Ou você pode utilizar um stop fixo, 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Se o meu stop é 4, 5 pontos, eu vou utilizar ali 5, 10, 15, fica a teu critério. Esse é o gráfico de Renko, tá? É muito simples de utilizar, tá? Não tem muito segredo e ele é muito tranquilo e tem uma outra particularidade, já vai uma dica para você também. Além de você utilizar ele nas trocas de cores, né? Qual seja a regra de coloração que você está colocando, qual seja o tipo de média que você está usando, indicadores, né? Para fazer ali a tua entrada, você pode utilizar as regiões de desenho. O que são regiões de desenho? Se você ter um pouquinho de conhecimento, região do W, região do M, topo duplo, fundo duplo, tá? Às vezes uma região de absorção, às vezes uma região onde você está vendo um período gráfico de minuto de um lado e você olha esse Renko do outro. Se você é novo, fica tranquilo, tá? Eu sei que é muita informação, mas o que é regiões de desenho na prática, tá? Se você coloca aqui, ó, uma linha, você vê que o mercado está ascendente. O que significa isso? Ele está subindo, voltando um pouquinho, mas sempre acima do anterior, sobe, acima do anterior, volta um pouquinho, sobe e assim por diante. Fica mais transparente, muito mais claro as tuas operações. Em vez de você querer forçar um movimento, você sobe junto ou desce junto com aquela pernada de acordo com o que você está vendo, entende? O Renko ele é muito mais limpo, beleza? Agora, se você coloca um gráfico de minuto, pode ver cada tipo de candle, cada tipo de quadrado aqui, né? Para ser mais chulo no linguajar, ele é diferente. Tá? Então pode dar uma confundida na tua cabeça de início, beleza? Mas para Renko seria isso. Não esqueça, gráfico atemporal e tem o objetivo de você utilizar com regras de coloração, mas que seja uma regra boa, tá? Testa bastante a regra. No caso, como eu disse, esse aqui é um robô, um sistema que eu programei, então ele é muito bom, tá? Tem uma assertividade legal, um risco-retorno muito bom,
tá? E além disso, você não precisa se preocupar com stop grande. Essa é a finalidade do Renko. Tranquilo? Isso para o dólar, ok? Galera, para o índice é a mesma coisa, você pode utilizar no 5R também. Porém, tá? Porém, aí temos um adendo para o índice no Renko. Quanto maior o período gráfico, né, o período de atemporal no mini índice, melhor. Porque como eu mencionei para vocês, pessoal, além de ele ser muito volátil, né, ficar voltando, subindo, ele pode te dar mercados lateralizados. Isso aqui você toma muito stop negativo, tá? Então eu recomendo acima de 10R. Ok? Não tem um fixo, porque galera, cada dia o mercado ele vai ser diferente. Ao contrário do que muita gente diz aqui no YouTube, utiliza só 10R, só 12R. Galera, cada dia é diferente. Você tem que já abrir o mercado 9, 9h20, 9h30, 10 horas, já começa a testar, fica alternando os gráficos, coloca lá 12R. Veja lá, beleza, tá legal o movimento, tá mais consolidado, tá mais firme. Não tá. Então vamos para 20R. A única diferença é que vai ser o tamanho do stop. Tá? Não esqueça, gráfico de 20R, olha o tamanho do candle, 90 pontos, 90 pontos aí são R$18 com um contrato, ok? Então assim, isso que vai diferenciar, ok? Mas eu recomendo, tá, acima de 10R, menos que isso, você daí já entraria em operações scalper e o teu risco retorno tem que ser muito afiado, beleza? Tranquilo? Em relação ao Renko, essa é a informação que eu tenho para passar para vocês, tanto para índice quanto para dólar. Agora, vamos voltar para o dólar aqui, porque tem um gráfico atemporal, tá? Que aqui no escritório a gente é apaixonado e é muito pouco difundido no mercado, tá? Provavelmente você já deve ter escutado em algum lugar, mas provavelmente se você é iniciante de mercado ou até tem um tempinho, mas não utiliza muito atemporal, você não deve ter colocado em prática ainda, tá? Que é o gráfico de pontos. Galera, o gráfico de pontos ele é um gráfico fixo também em relação ao tamanho do box, né? O box que eu digo é o corpo. E o tamanho que diferencia sempre vai ser no caso aqui, a minha ponta do pavio. Normal, o pavio sempre vai ser diferenciado, sempre, tá? Uns maiores, outros menores. Mas em específico, o dólar, nós utilizamos o gráfico de 6P. 6 pontos. O que significa isso? Não é que cada um tem 6 pontos, é o contrário, ele tem 6 ticks de pontos. O que significa ticks? A cada movimentação que o dólar faz para cima e para baixo é 0,50 pontos, que representa R$5. Cada 0,50 que ele se movimenta para baixo para cima é um tique. Então 6 pontos de tique são 3 pontos inteiros no dólar, ok? E você pode medir aí caso você esteja com o teu gráfico aberto. O que é interessante nesse gráfico aqui, tá, pessoal? Daqui a pouco eu já vou falar dica para vocês sobre esse gráfico, tanto para o dólar quanto para o índice, tá? A dica é específica e é muito, muito boa, ok? Esse gráfico, pessoal, ele é muito mais consolidado. O que significa isso? Tá? Vamos para a primeira dica já, tá? Vamos para a primeira dica que aqui tem que ser dinâmico, o negócio tem que ser objetivo. Todas as vezes, pessoal, que você vê um código de barra, o que significa um código de barra? Consegue ver que ele fez um quadradinho do lado do outro? Representa que aquela região está decidindo o movimento do mercado. Então está tendo uma briga ali, está tendo uma agressão e uma absorção em diferentes níveis de preço dentro daquele bloco. Por isso que a gente fala código de barra, entende? Então quando ele faz isso aqui, o que é o correto? Para de operar. Espera, isso aqui não demora, isso aqui é questão de 1 minuto, às vezes 30 segundos, para ele definir depois outros blocos. E pode ver, galera, quando ele faz esses códigos de barra, ele fica muito lento. É difícil ele ter uma pontuação alta fazendo isso aqui. Ele só faz o código mesmo quando ele define uma pausa no mercado, entende? Então, utilizando isso a teu favor, você já está na frente de 90% do pessoal aí no mercado, beleza? Outra informação muito importante mesmo, tá? Para você que utiliza robôs, ou seja, intermediário para avançado no mercado, começa a dar uma olhadinha no gráfico de pontos, seja para dólar, seja para índice, e coloca teu robô para funcionar, tá? Nós temos o Zion, como eu disse para vocês, que é um robô aí, inclusive se você tiver interesse, tá? Você não tem tempo, me chama depois no particular, a gente tem a licença dele, a gente passa a licença dele para vocês aí mensalmente, barateza, tá? É um valor irrisório.
E galera, ele tem uma performance muito boa, tá? Porque como eu disse para vocês, ele é muito mais centrado, concentrado aí na questão de pontos, você não toma tanto prejuízo, ok? Inclusive mês passado fechamos quase com 40% aí no índice em relação ao nosso capital. Colocamos o capital X, ele multiplicou 40% no mês, tá? É algo absurdamente bom, tá? Mas enfim, voltando. Para o dólar, tá, pessoal? Viu essa região de código de barra? Galera, evita, tá? Evita. Ou, se você tem mais coragem, você tem uma conta mais tranquila, pega o movimento do código de barra. Um exemplo, um dia que tá para sair uma notícia importante. Você sabe que a notícia vai sair 10h30 e chega lá 10h10, 10h15, ele começa a ficar lateral. Você pode comprar no fundo, vender no topo. Ah, John, mas quanto? Scalper, galera. Scalper, 2 pontos, 2 pontos e meio, 3, que é o tamanho do box. Entende? Você faz micro operações para pegar a oportunidade, mas tem que ser rápido. Isso aqui é quando você tem mais feeling de mercado, tá? Fica tranquilo, mas é uma dica aí que vai também para vocês que a gente faz aqui no escritório, beleza? Quando ele faz esse movimento. O certo é no mínimo 4 vezes. Fez 4 vezes ali, ele tem de dar 5, 6, 7, já peguei 12 vezes já. Quando estava numa lateralização muito profunda ali que ficou mais de 1 hora o mercado esperando uma notícia, tá? E para o índice, tá? Aqui no índice, pessoal, é exatamente a nossa regra do nosso robô Zion, tá? Eu vou até tirar o Zion aqui para não atrapalhar. Como que funciona? O índice, você pode utilizar ele no 12P. Por quê, tá? Presta bem atenção. No 12P, galera, o box é em torno de 50 a 60 pontos. Tá? Vamos frisar aí um valor inteiro, 50 pontos. Se eu sei, galera, que eu preciso, tá, de uma operação tranquila no índice em torno de 100 a 150 pontos, o meu stop obrigatoriamente vai ficar menor do que meu alvo. Concorda comigo? Porque um exemplo, se ele fez lá uma região de absorção, tá? Tava descendo, fechou minha regra e veio para baixo, automaticamente, quando ele começa a querer fazer o código de barra, o meu stop fica aqui, ó, 70, 60 pontos acima. Para o meu alvo, gigantesco, tá? Um risco-retorno muito, muito bom. Então dá para você utilizar muito bem no gráfico do mini índice 12P, tá? Recomendo muito, inclusive o nosso robô Zion aí, que bateu meta hoje novamente, ele utiliza esse 12P e pega ali operações em torno de 100 pontos. Tá? 100 pontinhos, que é a dica que eu vou passar para vocês agora, tá? É uma das dicas aí que funcionam para usar, é uma questão de gestão, beleza? Vamos começar pelo dólar, tá? Já anota a dica aí, essa dica é de graça, é valiosa, tá? Mas vai ser de graça para vocês. Como que você utiliza ponto de entrada? John, quero um gatilho de entrada para fazer na minha operação ali, seja para o dólar, seja para o índice, dentro de um gráfico atemporal. Primeira informação, dólar, mini dólar 6P. Você precisa de um candle padrão. Anota esse nome, candle padrão. O que é um candle padrão, pessoal? Candle padrão é um box, tá? Onde ele começa a fazer a nossa lateralização, nosso código de barra, mas ele é um box com 3 candles. Vamos pegar aqui um box com 3 candles. O nosso primeiro box foi aqui, ó. Na hora que ele começou a reverter a tendência hoje mesmo. Fez um para cima, fechou. Um para baixo, fechou. Terceiro para cima. O que você vai fazer? John, o que eu faço aqui? Galera, assim que ele fizer o terceiro para cima e fechar, você vem e apregoa uma ordem. Ou você apregoa ou lança mercado. Fica a teu critério. Coloca teu stop abaixo do box, vai ficar em torno de 3 pontos, 3 pontos e meio. Se você não quiser colocar aqui embaixo, pode colocar embaixo do pavio desse próprio box, que às vezes o pavio vai ser maior. E você pode direcionar no mínimo 1 para 1, tá, pessoal? E pode ver, ó, ele vai, tá? Ele vai. Você só precisa esperar esse 3. Por que, galera, aqui ando padrão no dólar em 3? Porque é uma região onde ele define a absorção de lote para agressão de lote na tendência, seja uma tendência nova ou a tendência anterior. Nesse caso aqui, ó, código de barra, cansou o volume do mercado, fez nosso candle padrão, pronto. Pegamos ali, ó, quase 2,5 para 1, tá? Show de bola, operaçãozinha tranquila. John, mas se fizer mais vezes a mesma coisa, você só precisa ir a favor da tendência. Primeiro candle para cima, fechou. Segundo candle para baixo, fechou. Terceiro candle para cima, compra aqui, deixa teu stop abaixo, tá? Do padrão ali de candle da vela, né, do caso, e deixa o mercado dar. Ah, John, foi 1 para 1. Show de bola.
3 pontinhos. Scalper quase, um pouquinho mais com o pavio aqui, ó, 3,5. Dá para colocar dinheiro no bolso, tá? Dependendo muito da quantidade de contato que você tá e dá para fazer um estrago no mercado. John, mas e isso para compra e para venda? Mesma coisa. Por que eu não tô mencionando se é compra e venda? Por causa da cor, tá, pessoal? É muito intuitivo, tá? Essa cor aqui para você ter é só com o robô mesmo, ok? Com o Zion. Mas só para você entender. O mercado desceu, formou para baixo. Fechou, tentou descer, não conseguiu, olha a agressão do mercado, tá? Absorveu um pouquinho, voltou para cima, tentou estilingar, não conseguiu. Na hora que voltou para baixo, venda aqui, stopzinho em cima do pavio, quantos pontos? 4. Pronto. Ah, John, mas eu quero segurar mais. Eu vi outra informação, cruzamento de média, volume, seja lá o que você viu, poderia ter levado mais, tá? Todos os dias acontece isso aqui, todos os dias. Só uma informação a mais. Então a gente tem que sempre que buscar um diferencial, galera, sempre. E o gráfico de pontos é muito pouca gente que utiliza. Pode procurar no YouTube aí depois. Gráfico de 6P, poucos vídeos, tá? E isso aqui que eu tô passando, acho que nenhuma informação, tá? Mas vamos lá. De novo, voltou, inverteu a mão, olha lá, outro candle padrão, comprou. John, mas e quando ele faz um candle padrão atrás do outro? Galera, isso aqui é uma absorção muito forte que o volume vai estourar na direção da tendência. Você pode colocar teu 3 no bolso? Show de bola. Posso pegar mais? É só esperar. Ele vai pagar 3, voltar no 0, engrenar. Deu o terceiro? Dá-lhe. Pronto. Isso aqui chegou a pagar 12 pontos, 15. Aí, galera, 5 para 1, tá? 5 para 1. Show de bola. Você precisa de uma dessa no dia. Uma dessa você já bate tua meta. Beleza? Isso para o mini dólar. E para finalizar a nossa dica aí nessa aula de hoje, tá? Para até não ficar muito extenso, muito demorado para você. Nosso mini índice no gráfico de 12 pontos, tá? Em 2 vezes ali o gráfico do dólar. Por quê? Mesmo princípio. A questão de ser muito volátil, tá? Então o 6P no índice não é legal, ele dá muito loss. E o 6P, quando você faz a mesma regra do candle padrão, tá? Vamos circular de novo aqui, ó, candle padrão, ele força mais pontos. Então, o teu stop de 60, 70 pontos, stopzinho técnico pequeno, você pode levar ali 100, 150, 200 pontos para frente no mini índice. Testa isso que funciona muito, muito, muito mesmo. Só um adendo. Viu a região de código de barra? Toma cuidado. Espera 1 minuto, 2 minutos. Espera passar dessa região para ele fazer um outro movimento de candle padrão para daí você entrar na operação. Ok? Fica muito mais simples. Mas pode colocar aí gráfico de 12P e movimento de candle padrão, que são os 3, tá? Os 3. Um para baixo, um para cima, outro para baixo. Se for para venda, um para cima, um para baixo, um para cima, se for para compra. E pode colocar a tua gestão aí que vai certinho, tá? Beleza, galera? Ó, dica de ouro para vocês hoje aí, tá? Pode ver que não tem nada de indicador aqui dentro, nada. Evita muito de indicador aí na tela, tá, pessoal? Para não dar muita confusão aí de informações, ok? Deixa aí o que você só precisa, utiliza as últimas aulas de indicadores e mete ficha aí que eu tenho certeza de tudo que vai te ajudar muito no mercado, tá? Não esqueça, ó, já se inscreve se você ainda tá aqui, ó, 26 minutos quase, 25 minutos de aula e você não se inscreveu, sacanagem, né? Clica no botão aqui embaixo, dá uma força pra mim, tá? Fortalece o time. Tô postando todo dia conteúdo pra vocês e já dá um curtir pra eu entender que você veio até o final, ok? E ó, minhas redes sociais, siga lá, tá? Vai aparecer aqui pra você no Instagram e faça parte da comunidade CIB se você caiu de paraquedas aqui nessa aula e você tá surpreso que existe uma ferramenta que não precisa de um monte de indicador e que é uma gestão muito simples, tá? Entra na minha comunidade, link na descrição que também eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante. E se você tá patinando aí, tá perdendo dinheiro, tá ruim, já passei por isso, cara. Já passei por isso, minha querida. Perder dinheiro no mercado é doloroso, tá? Mas faz parte do processo. Você só precisa utilizar certinho a gestão tua, tá? E aprender com quem sabe. Venha fazer minha mentoria. Venha fazer minha mentoria. Se torna um aluno do meu time, tá? Venha operar de manhã comigo ao vivo. É isso aí mesmo. Eu te ensino e ainda você opera comigo. Legal, né? Venha fazer parte da minha mentoria que eu tenho certeza que você vai gostar. É isso aí. Recado tá dado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e fui.